Fala, gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Tô gravando de óculos escuros e dentro do carro, não tô no meu estúdio, não tô na Bandeirantes. Eu tô na praia, eu tô em Xangri-Lá. Eu tô no evento do Magrão, meu amigo e colega de Bandeirantes, dos donos da bola, porque hoje os donos da bola será aqui de Xangri-Lá. Mais precisamente do evento Estação Open, que é o evento organizado pelo Magrão. O Magrão é o dono desse evento que reúne as maiores feras, os maiores craques do futevôlei e vai ter transmissão no canal do Desimpedidos. Ao meio-dia começa os donos da bola e ao meio-dia a bola começa a circular também na quadra principal aqui e as quadras secundárias estão sendo montadas também. Amanhã vai pegar fogo, né? Um final de semana de calor. Então você que vem para o litoral, dá uma passadinha aqui, vem acompanhar o Estação Open, porque realmente é um evento acima da média, só craques do futevôlei, inclusive no cenário nacional, buscando vaga aí para o campeonato do país inteiro. Vai ser bom demais, tem um quadrangular, tem também o feminino, tem muita coisa, vai ser bacana, tem para iniciantes, tem para o pessoal que está mais avançado. Legal demais, estaremos aqui ao meio-dia, os donos da bola, com o Magrão, Luiz Mário, Gamba, Guimarães, toda a equipe da Bandeirantes, né? O nosso chefe, o Rezende, o nosso chefe da técnica, que está fazendo um trabalho incansável aqui também, o Fabinho. Bom, vamos lá, gente. Eu preciso falar com vocês sobre as questões do Grêmio envolvendo a projeção para 2026. A nova direção coloca como prioridade 4 contratações, mas também pensa em outras posições que são carentes, mas nem tanto, digamos assim. Como o dinheiro é curto, precisa ter definidas as prioridades. Depois se trabalha com o que é possível. E precisamos falar sobre 2 jogadores do elenco do Grêmio que daqui a pouco podem sanar uma dessas carências. Eu não vou chamar a vinheta, mas eu vou pedir para tu deixar o teu like, te inscrever no canal. Estamos muito próximos da marca dos 70 mil inscritos, então se inscreva no canal, confere se tu é inscrito aí, se não, se inscreva. Também ativa as notificações e vai opinando muito aqui nos comentários. Uma das posições carentes é a de volante, e essa é uma das prioridades da direção no mercado. E ontem eu gravei um vídeo falando muito sobre o Cuéllar, um jogador que veio como protagonista, que teve problemas físicos, lesões, etc. E até agora não conseguiu se firmar no time do Grêmio, mesmo que tenha tido ali em algum momento uma fase positiva, mas também nada demais. E eu trouxe a minha opinião que eu desisti do Cuéllar. Tomara que ele me surpreenda positivamente, mas eu não conto mais com esse jogador. Acho que o Grêmio não pode depender dele para a abertura do meio-campo na próxima temporada, senão a gente vai acabar nas mãos de quem a gente está hoje, que é do Dodi, que é incansável, que é voluntarioso, que é dedicado, mas que não pode, né, pela qualidade que tem, pelo nível que tem, ser titular do time do Grêmio se a gente quer conquistar uma grande competição na próxima temporada. Mas nós temos outros 2 jogadores no elenco. Um deles é o Vilha Sante, que para mim pode ser a dupla, sim, do Arthur. Algumas pessoas me perguntaram isso depois do vídeo de ontem. Para mim, sim, gente. O Vilha Sante pode ser o primeiro volante, o parceiro do Arthur. O Vilha Sante, nos últimos times do Grêmio, bagunçados e com falta de qualidade, tinha que cobrir muitos buracos no meio-campo. Então ele ficava correndo para lá, para cá, e aí deixava espaço, não ficava ali posicionado como protetor da zaga. Mas ele tem a característica de marcação como principal. Eu sempre lembro que ele foi o líder de desarmes do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro, líder de desarmes em 2 anos seguidos. Esse é o Vilha Sante. O Roger, quando era treinador do Grêmio, posicionava o Vilha Sante à frente da zaga. E o Grêmio tinha um segundo volante, um terceiro de meio, um time ajustado, organizado. E aí as coisas funcionavam com as peças nos seus lugares, cada um com a sua função. Depois, aquele time do Renato do ano passado era um time bagunçado. O Vilha Sante tinha que correr para lá e para cá. O Vilha Sante tinha que correr para lá e para cá também esse ano, antes da chegada do Arthur. Ele deu muito azar ao se lesionar logo que o Arthur chega. Então, gente, Vilha Sante e Arthur, para mim sim é uma boa dupla para abrir o meio-campo. Mas o Vilha Sante não volta logo no início do ano. Ele vai demorar um pouquinho mais. A lesão dele foi muito grave, de ligamentos do joelho. Então é um processo cauteloso de recuperação. Ele vai demorar um pouquinho mais e quando voltar a gente não sabe exatamente em quais condições. Sempre tem aquela questão de retomada de ritmo de jogo, de embocadura. O jogador às vezes vive uma fase ruim, ficou muito tempo afastado, vem e tem uma lesão muscular. Então, gente, contar mesmo com o Vilha Sante, sei lá, talvez lá por abril, maio, assim, ele vai poder ter uma sequência mesmo sendo titular. A gente não pode esperar tudo isso. Não dá para contar com o Dodi para o time titular, como falei antes, mas tem um outro jogador, tem o Noriega,
que veio como volante e virou zagueiro pela necessidade da lesão do Balbuena. Balbuena que deve voltar antes do Vilhaçante, mas não também logo no início de janeiro de 2026. O Balbuena é um zagueiro um pouquinho mais velho, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu achei o Noriega um volante médio e achei um baita zagueiro. Já havia falado isso aqui no canal. Então eu não pegaria um baita zagueiro e transformaria em volante. Por isso que eu repito, mesmo falando aqui sobre o Vilhaçante, sobre o Noriega, sobre o Dodi, a minha desistência em relação ao Cuéllar, eu acho que o Grêmio precisa contratar um primeiro volante, que tenha estatura, que tenha enfrentamento físico, que tenha bola aérea, que tenha saída de jogo, que tenha marcação. Claro, o cara é bom em tudo isso, espetacular em tudo isso, vai jogar na seleção brasileira. Não, eu sei, é mais difícil. Mas que o cara razoavelmente tenha essas características, pelo menos. Camilo não vou nem citar, né? Camilo não tem a mínima condição, o Grêmio está tentando liberar ele, tomara que consiga. E o Ronald, que está emprestado, deve voltar de empréstimo, mas se eu fosse o Grêmio eu renovaria o empréstimo, se não para o mesmo clube, para um outro. Bom, olha só, a nova diretoria sabe que o dinheiro é curto. Ela, inclusive, se disse assustado, que eu não acredito tanto, né? Todas as diretorias que assumem dizem, eu não esperava que tinha tanto pouco dinheiro nos cofres. É porque prometem mundos e fundos, e depois que se elegem, aí criam essa narrativa para contar para o torcedor o porquê de não concretizar tudo aquilo que prometeram. Dito isso, estou torcendo muito pela nova diretoria, acho que ali existem pessoas capacitadas, pela permanência do Felipão, pela chegada do Paulo Pelaipe, sangue novo com os abnegados, o presidente Odorico e o vice-futebol Antônio Dutra Júnior. Tem um outro rapaz que será o diretor de futebol, que me fugiu o nome agora, que pelo que me disseram é um cara que tem ótimas ideias. Então que essas pessoas realmente possam oxigenar o Grêmio da melhor forma para o Grêmio evoluir no ano que vem. Mas tendo esse dinheiro curto, eles precisam colocar algumas posições como prioridade. Não que somente essas serão as posições buscadas. Mas procura, além do primeiro volante, esse um lateral direito. O Grêmio vai em busca de um lateral direito e eu acho um acerto. Acho um acerto. O Marcos Rocha tem uma qualidade inquestionável, mas o Marcos Rocha tem uma idade mais avançada. Não vai jogar todos os jogos. Recém chegou e a gente já está vendo que ele precisa ser preservado, que ele se lesiona, etc. Então o Marcos Rocha precisa ter alguém para dividir a posição. O João Pedro, ninguém tem confiança da maneira como vai voltar da lesão seríssima que ele teve. E o João Lucas não serve. Vamos combinar, o Lucas não serve. Né? Nem para terceiro, porque a terceira opção tem que ser um menino da base. Então, primeiro volante, lateral direito, um meia, um camisa 10. Eles estão em busca de um camisa 10 e a gente sabe quanto isso é difícil porque é peça rara no mercado. Mas eles estão em busca de um camisa 10. Tomara que consigam. E estão em busca de um atacante, um cara que saiba fazer gols. A gente sabe dessa negociação com o Hulk, que é complexa, embora o Hulk tenha dado um sinal positivo para o avanço nas negociações, o dinheiro envolvido ele é realmente significativo. Embora o Grêmio tenha acenado com uma ideia, não significa que vai avançar de uma forma concreta nessa ideia, não significa dizer que o Hulk vai aceitar exatamente essa ideia. Então tem muita coisa para acontecer em relação ao Hulk ainda. Não sabemos se ele será contratado. Agora o Grêmio olha também outras opções para o ataque. O Cebolinha ficou um pouco mais difícil porque ele recuperou a condição de titular no Flamengo, ou pelo menos brigando por posição, e a imprensa do centro do país falando muito que ele merece ser o titular e não o Samuel Lino, mas o Grêmio está olhando alternativas. Independente de centroavância ou lado, embora a ideia seja contratar tanto para centroavance quanto para o lado, a ideia principal é trazer artilheiro, um jogador que faça gols, um jogador decisivo, e acho que também acerta nisso a nova diretoria. Então, um primeiro volante, um lateral direito, um camisa 10 e um atacante decisivo. Isso não significa dizer que vai parar por aí, isso são prioridades. Por exemplo, um goleiro também é avaliado. O Everton, por exemplo, existe uma avaliação, existe um interesse, mas nada concreto. Pelo menos a informação que eu tenho é que não existe nada concreto, apenas uma conversa, nada oficial em relação ao Everton, que inclusive tem contrato com o Palmeiras até o final do ano que vem. Mas é isso, a direção do Grêmio trabalhando forte para contratar, para reforçar o elenco na próxima temporada. Precisamos disso e essas notícias sobre contratações ficarão cada vez mais quentes com o passar dos dias, chegando o término da temporada. Serão muitas as atenções voltadas ao mercado de transferências. Beleza? O conteúdo tem a força de Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo.
Hora do Pastel é sucesso absoluto porque tem qualidade, tem um pastel crocante, um recheio generoso e um sabor que conquista. Hora do Pastel, procura mais próxima de ti no site ou então no Instagram. Vários sabores que tu não encontra em outros lugares, diferentes tamanhos, vários combos também. Hora do Pastel, o cupom Grenal10, Grenal10 é o cupom, te dá 10% de desconto. Hora do Pastel. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.